Brasil para maiores, #6. Ex-magnata do pornô conta como perdeu tudo na produtora das bundas grandes. Antes de a Brasileirinha transformar o pornô brasileiro com a chegada das celebridades, quem liderava o segmento era a Butchman Brasil. A Butchman foi fundada por John Stagliano, um dos nomes mais importantes da história do pornô audiovisual. O norte-americano emprestou do jornalista e escritor Otis S. Thompson o termo gonzo para criar um estilo próprio que revolucionou o mercado nos anos de 1990 como filmes mais realistas. E quem trouxe ao Brasil o estilão marcante de Stagliano foi o paulistano Stanley Miranda. Para o empresário e diretor, a Butchman Brasil tinha de ter padrões gringos, bons autores, locações absurdas, as atrizes mais bonitas do mercado e a consagração do gonzo, que fazia o espectador ter a sensação de que estava transando com a atriz. O público brasileiro abraçou rapidamente a proposta da Butchman e logo a produtora estava dominando o mercado nacional. As bancas de jornais e a televisão foi a única empresa pornô que teve um programa na grade da TV aberta dos anos 2000, o Butchman TV. Neste novo episódio de Brasil para Maiores, contamos da ascensão e queda de Butchman Brasil e a história de Stanley Miranda, um ex-magnata do pornô que construiu o império das bundas e hoje vive de memórias de um tempo que não volta mais. Você pode ouvir o podcast Brasil para Maiores em plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music e YouTube. Confira abaixo o roteiro do episódio 6, Brasil para Maiores, episódio 5, Império das Bundas. Aviso, este programa contém linguagem forte, descrição de cenas explícitas e pode não ser adequado para todos os públicos. Não ouça o lado de crianças. Maria de Clark, a gente só queria ir no banheiro. Áudio externo. Maria Stanley, onde é o banheiro? Stanley Miranda, aqui, naquela porta ali. Thiago Dias, vou aproveitar para ir também. Maria, mas abrindo uma porta errada e demos de cara com uma pilha de fitas pegando poeira. Pensamos aqui, era quase uma instalação artística meio deprimente de uma parte do pornô brasileiro. Áudio externo, Thiago. Caramba, quantos matos tem aqui, Stanley? Stanley, isso aí jogou muita coisa fora, cara. Thiago, perdeu-se muita coisa? Stanley, olha aqui, pra você ver. Maria, comedor número 13, o voyeur, 28 garotas gostosas, não. Stanley, tem os nomes. Maria, prazer em dobro. Stanley, tem americano, tem. Thiago brasileiro, Maria sim, prazeres obscenos, Big Natural Tits, Thiago as capas, Stanley aqui, olha o VHS, esse aqui é da Sabrina, essa que veio quando eu fui, Jô Soares foi com ela, Thiago, Tô Brasil, Witch Love, Maria, Sabina, Fernanda, aquela e uma produção, Stanley Miranda, Stanley e Thiago, a gente foi explorando aquela pilha de fitas grandes, amontoadas, que dividia o espaço com objetos aleatórios, tinha um pneu, computador velho. Foi assim, entre a poeira e a renite, que a gente percebeu que estava numa espécie de central das memórias de Stanley Miranda, o nosso guia do meio daquela bagunça toda. Áudio externo. Thiago, essas estrelinhas aqui, né, Maria? As estrelinhas, Stanley, isso aqui também, Maria, elegante, Ansel. Thiago, isso aqui é capa parece de filme, mas filme mesmo, sério, né, Maria, se virar aqui, aí vem, né? Thiago, esse é brasileiro? Maria, esse é Elisa Moore. Carla Ana Kelly. Stanley, esse aqui é Snurp
Torg, Maria e Caraca, Thiago, esses são alguns dos filmes lançados por aquele que foi a maior produtora de filme pornô do Brasil até o ano 2000. Antes da Brasileirinhas, abria a porta para Alexandre Frota e para a Era das Celebridades. Tudo o que tem nessa sala, inclusive este homem de cabelo grisalho e andar lento, é o que sobrou da Bultmann Brasil. Produtora que foi o sonho de molhado de muitos moleques e ambição de vários atores e atrizes pornô. Maria, mas como se antecipasse a crise que chegaria em breve na pornografia, esse império levou um tombo cinematográfico, deixando a Brasileirinhas redando quase toda sozinha no mercado. Já que falamos muito aqui, vamos colocar essa concorrência entre as produtoras da seguinte forma. Nos anos 2000, era como a Bultmann fosse a Globo e a Brasileirinha o SBT. Thiago, e o que restou dessa história está gravado na memória de Stanley Miranda, o cara que fundou e afundou esse império do pornô. Eu sou Thiago Dias. Maria. Eu sou Maria de Clark e esse é o Podcast Brasil para Maiores, uma reportagem áudio do Altab que resgata a explosão da pornografia brasileira e o surgimento do pornô de celebridades. Episódio 6, o Império das Bundas. Tiago, a gente encontrou Stanley em 2022, mais de 10 anos depois da derrocada de Bultmann Brasil. Ele recebeu a gente num casarão do Pacaembu, área super nobre de São Paulo, cheio de mansões. A propriedade não é dele, mas sim de um amigo que emprestou o espaço para Stanley pudesse armazenar os poucos rastros físicos que sobraram daquele que era abundante. Olha, aquela saia cheia de tralha, é difícil imaginar que a Bultmann de décadas atrás foi assim tão grandiosa. Maria, mas foi realmente uma era grandiosa. Das chacretes às paniquetes, você deve ter sacado a complexa relação do brasileiro com a tesão, a vergonha e o ambiente que transformava tanto atrizes pornô em celebridades de TV enquanto celebridade de TV em atrizes pornô. Você lembra dos episódios anteriores que a gente falou que existia um flerte bem intenso entre o universo da TV e o do pornô? Eles nunca se misturavam completamente, era um universo distinto, água e óleo, mas quem conseguiu ultrapassar essa fronteira foi a Bultmann Brasil. Começou em 2001 com a Bultmann patrocinando o Noite Afora, apresentado pela Monique Evans, um programa sobre sexo sem meias palavras. Ao do programa Noite Afora, Monique Evans, o que você gostou de fazer mais? Convidar na cama? Monique gente. Ela é toda, eu acho que ela faz, mas ela não gosta de falar. Fala para mim o que você mais gosta de fazer. Convidada, a posição que eu mais gosto de fazer é de 4. Maria, custava caro manter um programa desse cacife, mas Starlight disse que era um investimento que gerava um retorno certeiro em vendas. Áudio entrevista com Stanley Miranda. Stanley, era caro? Era por semana ali. Maria Caracas. Stanley, era. Eu acho que era 100 pau por aí por semana, Thiago. Mas na época para Bultmann não era um problema? Stanley, não dava para pagar, né? Porque era 100 mil reais de investimento, dava um retorno muito grande. Nós vendíamos as fitas, entendeu? Maria, e haja fita, viu? As vendas mancavam não só o programa de TV, mas também um andar inteiro de um conjunto comercial chiquérrimo em Alphaville, uma das regiões mais caras da grande São Paulo. E claro, a vida de bom vivante e do Starlight regava viagens, festas e gatas. Thiago, esse lifestyle era puro marketing. Parte do glamour da marca Bultmann passava pela imagem do dono, então não era raro ver Starlight literalmente vestindo a camisa da empresa por aí, cercando de um batalhão de mulheres entrando em baladas pelo Brasil. Áudio da entrevista com Starlight Miranda. Starlight, então a gente ia com as meninas, tudo com o uniforme da Bultmann, dançando shortinho, escrito Bultmann, aqui assim é aí. O DJ e a hora que chegava falou assim, Bultmann em Chelo Rose. Aí aquilo fervia para caramba, a galera ficava louca.
Até isso a gente fez, cara, umas coisas diferentes, sabe? A gente abriu um leque um pouco maior do que só fazer o filme e vender, Thiago. Mas só o marketing não bastava, tinha que ter o produto. Pro Starline era preciso investir em bons cenários, figurinos e equipes para entregar filmes à altura da marca. E o cara não economizava em nada. E além das mansões que eram o arroz com feijão da produtora, ele chegou a fechar uma rua só para gravar um carnaval da Butman em cima de um trio elétrico. Até o navio e o autódromo, a Butman alegou para fazer bonito das produções. Lembra do Gil Bendazon, o ninja pornô e o diretor da Casa Brasileirinhas? A carreira dele começou da Butman, duplicando fitas de VHS. Ele confirmou o estilão glamour do Stanley até na hora de filmar. Áudio da entrevista com Gil Bendazon. Gil Bendazon, Stanley era um cara que investia pesado, cara, equipamento tudo. Ele não tinha problema nenhum, ele gastava mesmo, cara. Se ele não tivesse, por exemplo, um maquiador, ele pegava a menina de sala, levava num salão, faz cabelo, unha, maquiagem, tudo nela. Tá, então eu lembro na época que ele gastava muito para produzir um filme. Equipamento ele não tinha dor, ele gastava a cara. Maria, mas a TV não era o bastante. Starlin colocou uma meta ambiciosa na cabeça. Ele queria competir com nada mais, nada menos do que a Playboy, a maior revista masculina do Brasil, que estampava globais peladas nas capas. É por isso que um dos principais produtos de Butman era a revista, que vendia mais ou menos 40 mil exemplares por mês. A diferença da Playboy é que a Butman era assumidamente uma revista de sacanagem. Quem comprava não escolhia pelas reportagens. A revista servia como porta de entrada das atrizes iniciantes que eram contratadas pela Butman. Uma delas foi a Fabi Thompson. Lembra que ela disse que estreou na capa de uma revista? Pois é, foi a revista da Butman. Áudio e entrevista Fabi Thompson. Fabi Thompson, eu não tinha nem saído de uma seda minha e daí saiu uma revista. Meu Deus, eu estava em todas as bancas de jornal de tudo, Thiago. Ah, então podemos dizer que a estreia foi no impresso. Fabi, mas eu não tinha a mínima noção do que era isso, de como ia ser esse negócio. Tipo, em um mês todo mundo sabia, todo mundo me. Porque era banca de revista, todo mundo passava em vias, aí eu já estava em várias. Thiago, filmes, revistas, programa de TV no auge da Butman, ela estava mais para um conglomerado de mídia do que para uma produtora de filme pornô. Mas claro que ela não começou desse tamanho. O ato inaugural da Butman do Brasil surgiu de uma sacanagem, mas não essa que você está pensando. Áudio Jornal Nacional. Cid Moreira. O apresentador Fernando Collor anunciou logo do início da manhã as medidas que mudam a vida do país. O anúncio foi feito em uma reunião com o Ministério de Liderança dos partidos. Tiago, em 90, o então presidente Fernando Collor confiscou a poupança de milhares de brasileiros. Era o infame Plano Collor. Uma das poupanças confiscadas foi a de Starlay, que na época estava montando uma empresa de importação em São Paulo. Áudio entrevista Starlay Miranda. Starlay. Esta foi uma história louca, porque eu morei 2 anos nos Estados Unidos e trabalhei 8 anos na General Motors, né? Então, eu e minha ex-mulher abrimos uma empresa. Eu falei, pô, eu vou vender cabeçote para bomba injetora. Pô, o Brasil é movido por caminhão, vou fazer isso. Aí tal, fechei uma importação na Argentina, peguei um avião, fui para lá, fui para Córdoba, tô a tal, lá. Aí caras começou a perguntar, que passa em Brasília? Eu falei, amigão, eu vim comprar um negócio aqui, não me enche o saco. Que passa? Aí ele falou, Le Presidente Tirare. Falando espanhol, eu misturo tudo, peguei o telefone e falei, você tá de brincadeira? Liguei para minha ex-mulher. Escuta, deixa eu te falar um negócio. Os caras estão falando que quando tomou o dinheiro de todo mundo, ele não tomou o meu dinheiro, não é? Ela falou, imagina, inclusive ligou aqui em casa e falou, vou tomar do Brasil todo
medos do Stanley. Lógico que ele tomou. Tiago, o confisco acabou com o negócio disso e Stanley teve que rebolar para mudar os planos. E o destino colocou na frente dele um gringo com pinta de canastrão. Áudio entrevista Stanley Miranda. Stanley, aí eu fui trabalhar de representante comercial vendendo filmes para videolocadores. Tirava pedido da videolocadora para uma produtora, só que eram filmes convencionais. Foi também onde eu trouxe o John para eles venderem filmes por nós também, né? Maria, o John no caso é John Stagliano, o americano que criou a Butchman. Para quem não conhece esse nome, vamos dar só uma pequena pausa na história para explicar quem é esse gringo. John Stagliano é uma lenda do pornô e o motivo disso é que ele inventou um gênero novo, que hoje é tão comum que parece que a pornografia já nasceu assim, o pornô gonzo. Stagliano pegou a palavra gonzo emprestado de Ron T.S. Thompson, um jornalista doidão que resumidamente escrevia reportagem em primeira pessoa. Ele basicamente se colocava nos textos. A sacada do Stagliano foi adaptar essa ideia do gonzo ao pornô, criando assim um contraste gigante com a linguagem cinematográfica que rolava no pornozão clássico dos anos 70. Nos filmes de Stagliano, nós vemos toda a cena sob a perspectiva do homem que está atrasando. É o que chama de point of views, ou POV. O ator em si quase não aparece e as atrizes olham diretamente para a câmera como se estivesse falando com o espectador, ele quebrando a quarta parede, ou melhor, atrasando com o espectador. Era praticamente o cinema novo da putaria. Nos anos 90, Stagliano já vinha gravar no Brasil da companhia dos autores Nacho Vidal e Rocco Siffredi. Ele adorava filmar do Rio, bem naquele esquema Brasil com Z, praias, bundes e caipirinhas. Numa dessas visitas, Stagliano conheceu Stanley e adorou o jeito ligeiro dele. Os dois deram bem na hora e o gringo confiou em Stanley a missão de abrir uma operação Butchman do Brasil. E fazia sentido, produzir tudo de longe dava muito trabalho. Áudio entrevista Stanley Miranda. Stanley, ele chegou um dia e... Stanley, tô cansado, eu quero montar uma produtora. Aí eu comecei e eu levei ele nas produtoras assim como visitar para conversar com os caras. Aí chegou lá e ele falou, não gostei de ninguém. Eu quero fazer com você. Pô, eu tava separado sem dinheiro. Falei, John, eu não consigo pagar essa Coca-Cola que tô bebendo. Você vai fazer comigo? Eu não tenho dinheiro. Ele falou, não faz mal. Aí ele ia pro Rio, do Rio ele ia para os Estados Unidos, aí chegou e me chamou para eu levar ele para o aeroporto, para ir para o Rio, me deu $30 mil na minha mão cash. Tiago, na verdade foram $20 mil, o que não deixa de ser uma quantia absurda a ponto de Stanley cogitar da fuga do gringo. Áudio entrevista Stanley Miranda. Stanley, eu não tinha um tostão, irmão. Thiago, nem para Coca-Cola. Stanley, esse americano eu não assinei um documento e não assinei dado. O cara me deu 30 mil. Thiago, se você quisesse sumir com dinheiro. Stanley, aí eu usei isso nas palestras que eu dava para os meus vendedores porque eu falei, olha, a vida te coloca numa encruzilhada. Você escolhe o caminho. Porque eu podia ter pegado aquele dinheiro e sumir. Eu não teria nada hoje. Resumindo, quer ver 1 ano e meio? 1 ano e meio para 2, eu faturava $1 milhão por mês. Maria, já estabelecida no Brasil, a Butchman importava todas as produções americanas do Stagliano, mas também fazia filmes nacionais segundo o selo de qualidade da marca. Bons autores, locações absurdas e atrizes mais bonitas do mercado. Se as mulheres eram diamantes brutos da Butchman, só faltavam bons diretores que soubessem como esculpir. Da fase aura da produtora, Butchman contava com um time de primeira, o próprio Stanley, o autor e diretor Fábio Scorpion, Walter José, Marcelo Stoleri
e Roger Lemos. A produtora também foi uma das primeiras a colocar mulheres por trás das câmeras. Aretusa Lemos e Carla Borges fizeram história, mas caíram do mundo de tal maneira que não conseguiram encontrá-las. Tiago, mas o Walter já falou com a gente. Áudio e entrevista Walter José. Tiago, seu primeiro filme foi quando? Você lembra a data e o nome? Walter José. Foi em 99, chamada Criaturas Eróticas 1. Tiago, Criaturas Eróticas 1, Walter. É que eu fiz uma série Criaturas Eróticas 1, 2, 3, 4 e o pessoal não gostava lá da última porque eles não gostavam de série. Aí depois eu fiz o outro chamado de Dispersas Perversões. Eles ficaram mais puto ainda. Tiago Walter. Hoje tem 65 anos, é filósofo de formação e cinéfilo de carteirinha. Do set sempre tentava dar uma sofisticada nas produções, mas nem sempre as referências cult sobreviviam à tesoura da edição. Áudio, entrevista Walter José. Walter, teve uma cena que eu fiz que acabou nem sendo lançada, que eu fui filmar para um tal de cara chamado Lourenço, né? Aí eu quis fazer um negócio meio Godard, assim, né? Você sabe como é o Godard, né? No meio da cena aparece uma mulher lendo o livro vermelho de Mao Tse-tung. Você lembra de A Chinesa? Aí eu perguntei. Trouxe uns livros de Heidegger lá, aí eu falei para mim ler. Depois do Lourenço cortou, acho que nem lançou. Tiago, que genial. Walter. Depois eles ficaram muito putos comigo, né, Tiago? Enquanto o Walter tentava inserir referências à Nouvelle Vague e aos filósofos alemães, o Stanley contornava o estilão mais pesado do mentor stagliano. Áudio, entrevista Stanley Miranda. Tiago, qual era sua linha? Maria, qual era o seu estilo? Tiago, de direção. Stanley, eu gostava de uma coisa mais íntima, sabe? Por incrível que pareça, eu gostava que eu ficando puto disse aqui porque eu falei assim. Você fala pro cara plantar bananeira, pegar ela de braço, fazer isso, chupa o dedo do pé, faz tudo. Eu falo, vai lá e dá um beijo nela. Irmão, você não sabe beijar, cara, porque eu assistia os filmes e eu queria fazer alguma coisa que parecesse alguma coisa assim normal. Vamos começar o filme, vamos aí, tira a roupa aqui, senta aqui no sofá, acabou. Esse é o filme, eu falei, pô, não deu nem para abrir a porta e vir caminhando aqui. Tiago, você queria então, era importante você trazer o dia a dia, ações comuns, está lá. Comuns e umas coisas diferentes. Por exemplo, no Raras, eu peguei uma menina e falei para ela, vamos fazer um banho de lama em você? Então eu cavuquei um negócio legal. Jogamos água, então ela se lambuzou toda na lama. Ela tirou a roupa, ficou de lingerie, foi sujando de lama e depois tirou a roupa e o cara comeu ela com lama e tudo. Você viu uma gravação, você fala, esse cara tá de palhaçada. Maria, na TV mesmo, com o fim do programa Noite Afora em 2004, a Butman aproveitou a deixa para abocanhar o horário e fazer um programa só dela. E foi tudo ideia de Starley. Áudio entrevista Starley Miranda. Starley foi a única produtora, isso eu me orgulho, foi a única produtora que fez um programa de TV aberto, né? A última TV era exibido no meio da noite a uma hora da manhã das sextas a sábado na Rede TV. O programa mostrava os bastidores do set de gravação e era apresentado pelas atrizes Lana Stark e Juliana Pires. E no finalzinho do programa, um jovem de topete loiro, bem dos anos 2000, apresentava trecho dos lançamentos do mês Butman. Áudio Butman TV, apresentador. Boa noite, moça. Eu sou Edson Strafite e você está na Butman TV. Chega mais, sexta-feira, balada do meio nosso Butman TV, para você curtir sozinha, acompanhando em casa com a esposa Maria. Hoje o Edson
Tem 44 anos e trabalha como professor de inglês em Curitiba, mas ele ainda se orgulha muito de ser um dos maiores entediadores de pornô hétero. Áudio entrevista Edson Straffitti. Edson Straffitti, eu falava sobre filmes, mas lembro que era TV aberta, então era, poxa vida, filme de John Leslie, com cena de voyeurismo, bastante sexo, convencional, ator Manuel Ferrara, premiado, então era mais floreando as coisas, mas tentando chegar perto do limite, né? Eu lembro de quando tive que falar de um filme de mendigo, que era o maior, eu travei. Eu travo porque eu ia falar pau e não sabia se podia falar pau. Maior pau do pornô mundialmente. A história de Edson com a produtora começou em 2023, quando ele estava cursando jornalismo e fez trampo de produção para filme Butiman Tour Paraná. Esse foi seu primeiro contato com a indústria pornô. Ele tinha 25 anos. Áudio da entrevista de Edson Straffitti. Edson. O Juliano Ferraz, a Gina Jolie. O nome dela é uma referência a uma atriz americana. Os dois fazem uma cena num hotel no centro de Curitiba. É uma das cenas mais fortes que eu assisti ao vivo até hoje. Foi a primeira. Eu não tinha referência nenhuma, zero. E aí fomos para essa gravação, então eu não sabia o que fazer. Eu estava presente no lugar, eu não fiz nada porque me pediram. Então, olha, fica ali, não faça barulho, e de repente tava lá os dois, né, sem roupa e começando a cena. Eu lembro que eles beberam vinho e foram, era vinho de verdade, não era suco de uva. Eles beberam vinho, eles pediram, né, foi autorizado pelo diretor do filme, e a cena foi crescendo assim, porque havia uma conexão entre os dois, a cena foi bastante tensa e bastante forte. Maria, depois de freelar em outras produções, o Edson foi chamado pelo Starlight para tocar sozinho a revista Butman, mas dessa vez em São Paulo. Áudio da entrevista com Edson Straffitti. Edson, me brilhou os olhos, né? Uma bichinha de Curitiba, lá de Santa Felicidade, com a oportunidade de ser jornalista responsável de uma revista que tem tiragem nacional 40 mil exemplares, e eu olhando para os meus colegas de faculdade que estavam felíssimos, que iam fazer assessoria política por 4 anos, que a cada 4 anos tem eleição, né? Mesmo com o conteúdo talvez não fosse imediato, o que fizesse morrer de orgulho. Eu também não conhecia o mercado, eu conversei com os meus pais e eu topei. Maria, ele tinha que cuidar de toda a parte escrita da revista, que, como você pode imaginar, não era tanta coisa assim. Áudio da entrevista com Edson Straffitti. Edson. Eram 100 páginas da revista, 100 páginas, porém metade, mais da metade, sei lá, perto de 70% é só foto. Então o texto tem poucas, tem legenda. Eu bati o pé e consegui colocar mais texto na revista. Tiago, em 2004, o Butman vivia o seu auge quando sofreu o primeiro grande golpe. O principal autor e diretor da produtora, Fábio Scorpion, morreu de forma inesperada. Fábio era uma figura conhecida por pornografia, um carioca de sotaque fortíssimo que carregava a fama de ter transado com mais de 4 mil mulheres. Além de ser o diretor e protagonista da série de maior sucesso da produtora Scorpion, o Edson gostava muito do Fábio. Áudio da entrevista com Edson Straffitti. Edson, eu perguntei para ele de uma entrevista que eu fiz com ele. Fabinho, quantas atrizes você já comeu? Não sei se eu falei comeu ou fodeu, alguma coisa assim. Aí ele me corrigiu. Ele era gente boníssima. Gente assim boníssima, ele virou para mim e falou assim: sério, Edson, aqui eu nunca comi, eu fodi nenhuma. Eu faço uma performance, elas são atrizes, entende? Para deixar claro que foder era coisa que se fazia por aí, no trabalho ele atuava. Então ficou muito claro para mim, com esse toque muito sério do Fábio Scorpion, excelente ator, talvez um dos melhores
que a gente teve até hoje. Tiago, o boato na época foi que ele tinha morrido de complicações causadas pela AIDS. Pura fake news, o real motivo foi banal. Fábio morreu por complicações decorrentes de uma cirurgia plástica que fez na panturrilha. Foi um bug. Um dia ele estava na produtora saudável e animado do outro no hospital. Áudio da entrevista com Edson Straffitti, Edson. E ele queria botar essa nhaca na panturrilha e que ele malhava, mas não crescia. E aí ele foi fazer o teste. Eu morava na Vila Mariana, do lado de um hospital que se chama Paco. Aí ele foi lá fazer o teste, ele teve reação, passou mal, passou o fim de semana todo mal, ninguém sabia dele. Aí eu lembro que ele chegou na produtora da segunda rolante de rir. Aí eu passei mal, desmaiei e ria. O som da risada dele, sabe, a risada gostosa de criança, era a risada do Fábio Scorpion. Aí ele disse, não, mas na quarta ou quinta-feira eu vou fazer. Eu disse, Fábio, não faça, você já passou mal. Ele disse, não, eu vou fazer, foi só uma reação. Enfim, aí infelizmente foi onde ele faleceu e teve a reação à substância do implante que ele queria fazer e acabou falecendo. Tiago, a morte de Fábio, 74 anos, ainda mais de uma forma como foi, ainda mexe com Stanley, os olhos até manejaram quando ele falou do amigo. Na última, Scorpion gravou 49 filmes, quer dizer 50, contando com um episódio póstumo. Áudio da entrevista com Stanley Miranda. Stanley, ele foi fazer silicone, deu ataque do coração, de um negócio do coração, sei lá eu. Morreu, porra. Fim de semana nós deu enterro de Fábio, você é louco, tava no auge. Maria, foi 2003, 2004 que ele morreu. Foi super no auge. Stalin, por isso que eu falei que nós paramos nos 50, que foi até fui eu que dirigi, não fui Fábio, né? Porque eu peguei coisas de Fábio que ele tinha feito e fiz 50 em homenagem a ele. A série Scorpion vai até os 50, que era o último filme dele. Maria, a morte de Fábio bateu pesado, mas Multiman seguiu liderando o mercado, competindo principalmente com as brasileirinhas. Você lembra que no primeiro episódio a gente contou que Alexandre Frota fez um leilão em todas as produtoras brasileiras, ele acabou fechando com a brasileirinha, mas a primeira porta que ele foi bater foi a Multiman. O Gil Bendazon lembra imediatamente quando o Bad Boy chegou lá. Áudio da entrevista com o Gil Bendazon. Gil, ele já veio com um cara junto e falou, eu vou fazer isso, isso, isso. E até aquela coisa, naquela época o mercado funcionava diferente de hoje. O mercado consumia mais produtos americanos que brasileiros, tá? Então ele se achava como ele era o Frota, que ele iria estourar. Então, na época, teve aquela confusão, ele acabou indo para na Brasileirinhas, aí foi onde ele começou a fazer o filme. O Starlight não se interessou na cabeça dele, a Bultmann já faturava alto distribuindo os filmes que faziam e algumas coisas. Dizia que misturar gente da TV naquele mundo não seria uma boa. Ele então fez um acordo de cavalheiro com Luiz Alvarenga, dono da Brasileirinha da época. Cada um fica com o seu filão, ninguém mexe com ninguém. Áudio da entrevista com Stanley Miranda. Stanley, eu falei, não, eu não quero, deixa eles, entendeu? Eu falei, pô, a gente vende muito bem. Aí briguei lá dentro da empresa com o meu diretor comercial que queria me matar. Thiago, quando as celebridades começaram a levar a marca da Brasileirinhas para todo canto, aí Stanley sentia águas bater na bunda e ele foi correr atrás do estrago. Viajou para o Rio para tentar fechar um contrato com o Global, mas ele nem se lembra do nome dela. Áudio da entrevista com Stanley Miranda. Stanley, putz, ela nunca fez filme pornô. Ela não fez, mas ela parecia
Aparecia nas revistas, sabe? Ela era da Globo, uma que é casada com um cantor aí, mas ela não fez filme pra ninguém. Só que ela aparecia muito em revista e em ensaios fotográficos nu. Falei, pô, vamos falar com ela, já que é para pegar, vamos pegar logo o top para estourar a boca, né? Que a gente não ia pra ali, vamos começar aqui. A gente ia lá em cima, entendeu, Thiago? Olhando para trás, claro que está lá se arrepende de não ter entrado na onda das celebridades, mas a queda da Buttigieg teve muito mais a ver com uma questão pessoal do que de mercado. Maria, o Stanley foi casado 5 vezes. O divórcio dele com uma das esposas foi o estopim para a destruição da Buttigieg. Áudio da entrevista com Starley Miranda. Starley. Eu estava no auge, meu auge maravilhoso assim, bem de cara para caramba, e meu erro, acho, foi por a minha esposa para trabalhar comigo, sei lá eu. Maria, o fim da última e do casamento de Stanley é um assunto que rende até hoje, porque foi um término bastante conturbado que todos os funcionários da época acompanharam. A gente sabe que fofocas pela metade é a principal causa de morte de ouvintes de podcasts, mas a gente vai ter que assumir esse BO porque não conseguimos falar com a ex-esposa de Stanley. Na época, ela gerenciava a parte comercial da Buttigieg. O Edson foi uma das testemunhas oculares dessa separação. Áudio da entrevista com Edson Straffitti. Edson, duas pessoas muito talentos e olhos importantes que fizeram a Buttigieg virar o que todo mundo que acompanhava viu naquela empresa, mas aí eles se separaram, né? A separação não foi muito fácil, divisão, brigas. Eu cheguei a ver o Stanley em uma cena horrorosa. Ele sendo retirado literalmente, ele foi retirado de dentro da empresa dele na época do divórcio, Maria. Não é força de expressão. Stanley conta que foi literalmente isso. Áudio da entrevista de Stanley Miranda. Maria, a sua ex-esposa da época te trancou para fora do escritório de Spalville, é isso? Stanley. É, foi. Maria, você pode contar isso ou não? Stanley, eu não entrei dentro da minha empresa, Thiago. Isso antes do Stanley. Depois foi separado fora todas as coisas, né? Então eu já estava meio xarope. Aí eu fui entrar, eu deixei o carro do estacionamento e fui entrar. Maria, em Alphaville da Stanley. Em Alphaville ali no Rio Negro, o oitavo andar tudinho era nosso. Aí o cara da portaria falou, Stanley, quase chorando, eu não posso deixar o senhor entrar. Eu falei, o quê? Não, tem que pedir lá em cima a autorização. Falei, você tá de brincadeira? Não falei. Então pede autorização. Aí ele e o senhor Stanley não deixou entrar. Tiago, a separação fez Stanley entrar em uma depressão que culminou na queda da empresa. Um dos magnates do sistema adulto abandonou o barco total, largou toda a mão de terceiros e deu as costas. Áudio da entrevista com Stanley Miranda. Stanley, eu não tinha mais forças para aquilo, sabe? Eu não sabia, acho que eu não consegui ver o que estava jogando fora, o que estava destruindo. O império que eu construí aquilo, não foi. Não quero me gabar assim, mas fui eu que construí aquilo. Eu joguei fora, joguei todas as coisas fora, larguei a mão de tudo. Fui largando porque comecei a não poder ver minhas filhas, começaram umas coisas muito mais difíceis para mim, entendeu? Aí eu fui largando tudo, perdi casa em Alphaville, fazendas raras, carro, peguei e fui embora. Tiago, sem o comandante por trás do leme, o barco saiu da rota. Tanto que John Stagliano, fundador da Buttigieg, parou de falar com a empresa do Brasil e começou a licenciar filmes gringos direto com as brasileirinhas. Logo antes do Stanley desistir de tudo, Edson foi demitido da empresa. Era o fim de uma relação de trabalho de 5 anos. Ao da entrevista com Edson Straffitti. Edson, eu fiquei na Buttigieg até 2007. Na verdade, eu fui dispensado com Buttigieg. Isso é muito engraçado. Por mais que fosse no pornô, né?
Mas a vaidade de estar na televisão aí eu acho tão pequeno. Mas enfim, havia vaidade de alguém que era bastante influente junto ao Stanley, que era quem mandava estava um pouco incomodado com a época que era muito popular o pornô. E eu imagina a bichinha que era jornalista e de repente como assim as meninas gostam dele. Elas vão comer pizza, dormir na casa dele e vão para a casa dele fazer bagunça. Como assim? Ele nem gosta de mulher, a amizade sempre foi. E como assim ele foi convidado para ir? Não sei aonde. Sabe como? E aí eu só sei que Stalin pediu para o Jair, que fazia o RH da época, me ligar e me dispensar. Stalin estava viajando premeditadamente, ele estava fora do Brasil para não conversar comigo. E eu fui dispensado da Butman, mas foi muito. Eu, eu fiquei muito chateado, eu não via. Era quase que uma morte por acidente. Não era esperado. Maria, com a demissão, Edson entrou na justiça contra Butman para cobrar o que tinha direito. Ele ganhou a ação, mas não recebeu nenhum valor ainda. Para o Stanley, parece que tudo foi uma fase esquisita que ele tem que se esforçar muito para lembrar de certos detalhes, e tudo ainda parece meio borrado, como se ele estivesse atrás de uma névoa de negação. Áudio da entrevista com Stanley Miranda. Stanley: ainda hoje eu tenho uns esquecimentos, mas eu não sabia nada. Eu não conseguia falar o que estou falando para você agora. Não conseguia falar do que aconteceu. Eu vi aquele momento, né? Tiago, da vida pessoal você está dizendo? Stanley. De tudo, né? Da Butman também, porque eu vivia Butman, né? Maria. Depois da separação e o fim definitivo da Butman, Stanley saiu de São Paulo e foi morar no interior, virou evangélico e casou de novo com uma mulher da igreja, mas o novo casamento não durou muito tempo. Hoje, aos 64 anos, Stanley tem uma suspeita do motivo. Áudio entrevista com Stanley Miranda. Stanley: você sabe o que já ouviu de uma psicóloga? Falou para mim parar de procurar minha mãe e nas mulheres que eu tenho. Isso foi um erro muito grande meu, Maria. Da era dourada da Butman restaram apenas dezenas de processos trabalhistas e as memórias de quem ergueu e roiu uma das maiores produtoras pornográficas do Brasil. Por ironia do destino, os filmes O Orgulho de Stanley pararam na mão da principal concorrente, a Brasileirinhas. Tiago: o Walter José, diretor que tentava colocar Godard dos filmes pornôs, também colocou a Butman no pau. Hoje ele tem uma teoria para explicar a derrocada da produtora e mais para a frente de quase toda uma cadeia produtiva do pornô brasileiro. Áudio da entrevista com Walter José. Walter: e outra coisa também que a maioria dos empresários não sabem, como eu te falei, o que ele faz. Ele pega, em vez de ele pegar e investir na empresa, fazer a empresa crescer, não. Ele aumenta o patrimônio dele e aí a empresa vai minguando, porque ela começa a ter dívidas que ele faz, pum, derruba a empresa e vai embora, deixa o resto aí na correria, entendeu? O que aconteceu com as produtoras foi isso, não tiveram inteligência. Por isso hoje eu fiquei sabendo que um produtor aí tá fazendo Uber porque a empresa fechou. Ah, não, culpa da pirataria, não. Não é só culpa da pirataria, é culpa da falta de gestão. Tiago, com um tom de voz melancólica e um olhar distante, Stala guarda uma esperança de voltar de alguma forma a trabalhar com pornografia. Mas ele mesmo sente que perdeu a timing para embarcar nessa nova geração de produção pornográfica.
Ele parece preso a um passado que só existe nas memórias distantes de quem aluga as fitas da Butchman, as mesmas memórias espalhadas da sala empoeirada que a gente abriu sem querer. Assim como acontece com a Butchman, a fase de ouro da pornografia dos anos 2000 também não demoraria a ruir. Maria, no próximo episódio a gente vai contar sobre a última grande celebridade a entrar no pornô e o final trágico que marcou o fim de uma era. Créditos. O podcast Brasil para Maiores tem apresentação, roteiro e pesquisa de Maria de Clark, Tiago Dias. O roteiro também foi feito por Fernando Cespedes, que adaptou o projeto para podcast. O desenho de som e a montagem são do João Pedro Pinheiro. A produção é de Maria de Clark, da Natália Mota e do Tiago Dias. O design é de Marcos Antônio Alves de Lima Júnior. A direção de artes é da Gisele Punga e do René Cardilho. A coordenação é de Juliana Carpanés e da Olivia Fraga. O projeto também conta com o Alexander Jimenez e Antoine Borel, gerente de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.